Boa noite, igreja. Que a graça e a paz sejam sobre todos nós, amém? Esse dia muito de calor, né? Uma noite bem quente, mas que isso não atrapalhe a absorção da palavra de Deus no seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 6. Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 6. Assim está escrito na palavra de Deus: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Vamos orar, irmãos. Pai, a tua palavra foi lida. Ministra agora, Deus, a tua mensagem aos nossos corações. Fale, Deus, aos nossos corações. Assim te pedimos. Assim pedimos e esperamos, ó Deus. Ministra aos nossos corações. E que o meditar dos meus lábios, o meditar do meu coração e o proferir dos meus lábios, ó Deus, seja agradável somente ao Senhor, Deus meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Obrigado, Valmir. Irmãos, nós estamos chegando no final daquela série de mensagens que propomos em falar sobre o Sermão do Monte. Discorremos sobre o capítulo 5, discorremos sobre o capítulo 6, e agora estamos terminando a série de mensagens do Sermão do Monte no capítulo 7. São 3 capítulos. E ao me deparar com esse texto, com esta porção da palavra de Deus, me veio à memória um livro que eu tive que engolir, que eu tive que comer esse livro, quando me embrenhei e me aventurei em ser vendedor, em trabalhar com vendas. Deixei o escritório de contabilidade, queria casar, então a esperança de ter uma renda melhor era vender. E muita gente falava para mim que eu tinha um jeito de vender, eu tinha uma maneira de vender, né? E alguns diziam que eu podia vender até picolé para esquimó, no Polo Norte. Então, isso tudo me convenceu a largar, né, a parte da contabilidade. Eu sou formado em técnico contábil, trabalhei em escritório de contabilidade muito tempo, trabalhei na área de contábil, escrita fiscal, e depois fui trabalhar, gostava muito da questão de abrir empresa, né? Você fazer todo o trâmite de abertura de uma empresa, encerramento, a abertura de empresa, da baixa, essas questões todas. Mas eu fui motivado a trabalhar com vendas. E logo num dos primeiros cursos que eu fiz em vendas, foi quando eu trabalhava no Plameg, ali no Hospital Evangélico, vendia o plano de saúde ali do Hospital Evangélico, Plameg, o plano de assistência médica hospitalar do Hospital Evangélico, Goiânia. Tivemos um curso que o palestrante fez a gente ler um livro. E esse livro foi considerado um best-seller. Quais chegou a tiragem da Bíblia? Quais chegou? E esse livro vendeu milhões e milhões de cópias. É um livro do autor de Carnegie. É um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu
decorei esse livro, li esse livro, tinha esse livro até pouco tempo atrás ali no meu gabinete, e passei para um amigo, que é muito amigo, que hoje está em Portugal, que é o Josué, que ele também mexia com venda, só ler esse livro. E hoje, essa semana, eu já tinha essa convicção, mas essa semana fortaleceu muito a convicção de que esse autor leu muito as Escrituras Sagradas, principalmente esse texto. Porque o princípio básico, esse livro é escrito sobre 3 princípios: não se queixe, não condene, não murmure. Então ele trabalha sobre 3 primícias básicas, um tripé para você influenciar pessoas e fazer amigos. E vendas exatamente precisa disso, você influenciar pessoas e fazer amigos. Porque o vendedor verdadeiro, ele não quer, ele tem que demonstrar e ser amigo do seu comprador, do seu possível comprador. E quando ele trabalha uma das pernas desse tripé, que é não condene, ele deixa bem claro aqui esse espírito condenatório, de repressão, de preconceito, de falar mal e observar o defeito do outro. Isso é terrível, né? E ele cita alguns exemplos. Quem gosta de estar perto de pessoas que se vivem se queixando? Quem gosta de estar perto de pessoas que vivem condenando? Quem gosta de estar perto de pessoas que vivem se queixando? É muito difícil. Geralmente são pessoas que a gente quer longe de nós, porque a pessoa só faz reclamar, ela só faz condenar, ela só faz apontar o dedo para o defeito do outro, ela só sabe olhar as dificuldades e os defeitos das pessoas. De Carnegie, ele nunca fez curso na vida dele. Ele foi criado numa roça, só que como ele tinha um vocabulário bom, por ele ter aprimorado nos estudos, ele tinha facilidade em falar, ele foi chamado para ser radialista, e foi onde ele decolou, pela facilidade de fazer amizade, pela facilidade de comunicação, um exímio comunicador. E isso fez dele a pessoa que ele foi. E nessa longa estrada da vida, ele fez seus inimigos. E hoje até falei uma coisa errada de manhã que eu gostaria de corrigir. De Carnegie, ele não suicidou. Foi um boato que um de seus inimigos fizeram. Mas ele morreu de câncer. Ele morreu com o mesmo câncer que a Cássia teve, com linfoma de Hodgkin, o linfoma das glândulas linfáticas. Para que os irmãos possam entender, Jesus ele começa nesse texto falando: não julgueis, para que não sejais julgados. Jesus ele traz a consciência minha, ele trouxe a minha consciência e traz a sua consciência de que nós não podemos usar desse tipo de julgamento. Que tipo de julgamento? Jesus, de forma alguma, ele está condenando o discernimento. Jesus, ele está condenando a intenção da gente ter discernimento, de julgar as coisas corretamente. O que Jesus está condenando é esse espírito condenatório, esse espírito de condenação, de achar defeito, de procurar defeito em tudo. Porque é difícil viver sem julgar, não é verdade? Nós nos vemos julgando o tempo todo. A gente julga a roupa do pastor, se a gravata está combinando com a camisa, agora você vai começar a julgar. Você não estava julgando. Mas nós julgamos, por que o louvor hoje só teve voz e só teve violão, teclado, cadê os outros músicos, né? Nós julgamos por que a igreja hoje está mais vazia, o que está acontecendo. Nós julgamos o tempo todo. Nós temos esse senso de julgar. E a Bíblia diz que nós devemos julgar todas as coisas. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz: julgueis todas as coisas e reteis o que é bom. Jesus mesmo, lá em Mateus 15, 7, fala que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas. E como que nós vamos saber quem é um falso profeta e quem é do discernimento?
através daquilo que a Bíblia nos ensina sobre os falsos profetas, fazendo o nosso julgamento em cima do discernimento daquilo que a palavra de Deus ensina. Mas o que Jesus está condenando aqui de fato é esse espírito de censura condenatório e discriminativo. É quando nós usamos o julgamento para discriminar e condenar as pessoas, sem dar a elas a chance de se explicar, sem dar a elas a chance de mostrar o porquê daquela situação. Não é assim, irmãos? Quantas vezes nós nos vemos nessa situação? E a Bíblia diz que nós nos colocamos também, quando nós julgamos, nós devemos lembrar que seremos julgados também. Olha que interessante, quando Jesus, no capítulo anterior, ao ensinando a oração do Pai Nosso, ele fala o quê? Ensina a gente a orar como? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu devo perdoar os meus devedores. Eu recebo de Deus, se assim eu posso dizer, segundo aquilo que eu também planto. E agora Jesus está falando aos seus discípulos que nós não podemos julgar. Nós não podemos ter esse espírito condenatório e discriminativo, sem amor. Sem amor. Pois com o critério com que julgareis, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, o que Jesus está falando, que a mesma vara de medir que você usar para condenar alguém, que o mesmo instrumento de medir que você usar para condenar alguém, é o mesmo instrumento que vai ser usado para condenar você. Nós não podemos esquecer que esse texto, esse contexto, o Sermão do Monte, estava sendo pregado para dois tipos de pessoas, para os discípulos e para a multidão. E que no meio dessas pessoas existiam quem? Os religiosos da época, os fariseus. E Jesus combate agora a hipocrisia dos fariseus, que usava do rigor da lei para condenar o próximo, que usava do rigor da lei para condenar as pessoas que precisavam ser amadas, que precisavam ser entendidas. Essa semana eu vi uma frase, até colocada no âmbito da política, e a frase era o seguinte: para os meus amigos, os favores, para os meus inimigos, os rigores da lei. Nós vivemos isso, irmãos, em nossa atualidade. Nós somos tentados a viver isso com as pessoas que nós amamos, para as pessoas que são alvo do meu afeto, para as pessoas que são alvos do meu carinho, para as pessoas que não me ameaçam, para as pessoas que eu não me sinto ameaçadas por ela, tem todo o meu favor, todo o meu afeto. Mas para aquelas pessoas que me sintam ameaçada, ela tem todo o rigor da lei, todo o rigor da minha lei. E é exatamente isso que Jesus estava condenando, irmãos. Tanto na vida dos religiosos farisaicos, dos fariseus, a hipocrisia de querer corrigir, de condenar alguém, usando o rigor de uma lei que eles próprios não viviam. Só para você ter uma ideia, leis negativas, os fariseus tinham, o povo judeu tinha 365 leis negativas e 250 leis positivas. Eles tinham uma lei negativa para cada dia do ano, fora as 250 positivas. Agora eu pergunto, será que algum daqueles fariseus viviam essas leis? Aparentemente apenas os fariseus. Aparentemente apenas os fariseus. Porque o simples ato de cuspir no chão e a saliva se tornar, a química da saliva se tornar em barro, já era trabalhar. Porque no dia de sábado você não podia cuspir no chão. Porque se o seu cuspe se transformasse em barro, você estava em pecado.
Você estava em pecado. Por isso Jesus foi condenado e por isso que Jesus quis fazer essa química para curar os olhos do cego. Não porque havia poder no barro. Não porque havia poder no barro, mas que para mostrar para os fariseus, para os judeus, mostrar que Deus, ele não está preso aos rigores das leis que foram inventadas, muitas delas inventadas pelo homem. Muitas delas foram inventadas e aumentadas. E Jesus agora fala para a gente não julgar. Jesus agora fala para a gente não ter as nossas regras. Devemos julgar, mas devemos julgar com o quê? Com sensatez. Devemos ter discernimento no julgar. O próprio Jesus, em Mateus 18, fala que nós devemos o quê? Ter discernimento em relação ao irmão que nos ofende. Quando você se sente ofendido pelo irmão, geralmente quando você lê esse texto, eu já vi isso muitas vezes em discurso de Facebook, quando alguém ofende o outro, e um desce o sarrafo no outro, o outro vai discriminar. Olha. E Mateus 18, a Bíblia, Jesus fala o quê? Que se um irmão te ofende, vai, você somente, e tenta arguí-lo da sua falta. Se você convencer esse irmão que te ofendeu, você ganhou o irmão. Mas se esse irmão não te ouvir, como que você deve fazer? Vai você e mais 2 ou 3 pessoas e tenta arguí-lo novamente, para que ele possa se arrepender do seu pecado. E se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se esse irmão não ouvir você e não ouvir as 3 testemunhas, o que a Bíblia, Jesus manda os seus discípulos fazerem? Vai e leva o quê? A falta do teu irmão à igreja. E se ele se recusar em ouvir a igreja, o considere como o quê? O considere como gentil. O considere como alvo das suas orações, da sua evangelização. Então o próprio Jesus disse que nós devemos ter esse espírito de discernimento. Nós precisamos ter um senso de discernimento para julgar as coisas, para julgar todas as coisas. Mas o que nós não podemos ter é esse espírito de discriminatório, esse espírito de censura discriminativa. E usar todo o rigor da lei, da nossa lei, que achamos que é certo, contra o irmão. Olha que interessante o verso 3. Porque vê tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave no seu próprio olho. O que Jesus está falando aqui claramente, irmãos, é que nós temos pecados. Nós estamos sujeitos às mesmas falhas. Nós estamos sujeitos aos mesmos erros do que os outros. O que Jesus está falando aqui, de fato, para mim e para você, é que nós devemos olhar para nós, para as nossas falhas, para as nossas debilidades, para que a gente não venha olhar o argueiro no olho do irmão. Porque Jesus está falando, olha, se você quer ajudar a tirar o cisco, Jesus não está condenando você tentar ajudar o irmão em tirar um cisco do seu olho, do olho dele. Se você tem, não é assim? Quando alguém tem um cisco, ninguém vai ali, vê se acha que o cisco, aí um vai, sopra, né, joga água. A gente sempre precisa de alguém para tirar o cisco do olho da gente. Isso faz parte da história da humanidade. Isso faz parte da história da humanidade. Eu lembro quando eu passei um apuro, quando era adolescente, e naquela época, fazer pipa e passar cerol na linha da raia tinha que ter. E eu lembro que eu, socando vidros num pilãozinho, socando ali, e quando estava só um pozinho, não sei o que aconteceu, veio um vento contrário e jogou aquele pó de vidro no meu olho. E aquilo ali
Foi terrível. Arranhava, não conseguia abrir o olho. Minha mãe ficou desesperada, me jogou debaixo da torneira, quase afoguei. Aí veio uma vizinha, minha mãe desesperada, a vizinha ouviu ali a gritaria, veio uma vizinha e teve a ideia de passar um feijão no canto do olho para sair do outro lado. Ela disse que viu isso não sei aonde. Aí pegou um feijão, tinha que ser um feijão de um caroço maior e tal. Aí ela enfiou o feijão aqui e fez com que esse feijão saísse lá de cá. E por incrível que pareça, não sei se a vizinha era crente, se ela orou demais, por incrível que pareça, o olho melhorou. Ficou assim meio ruim, né, vermelho, mas o olho melhorou. Mas nós precisamos, ali, eu precisei da minha mãe, precisei da vizinha para enfiar o feijão no meu olho. Mas melhorou, né? E o que Jesus está falando aqui, que muitas vezes nós, para ajudar o irmão a enxergar melhor, para ajudar o irmão naquilo que incomoda, que talvez incomoda na gente, no olho dele, nós precisamos perceber que tem muita coisa que precisamos tirar dos nossos olhos para ajudar o outro. E aqui bem claro, argueiro é cisto e trave é uma viga. É algo que impede de enxergar. Lógico que Jesus não está falando que alguém, eu já via imagens na internet de alguém com uma viga de madeira no olho, tentando ajudar a tirar o cisto no olho, mas não era isso. Jesus estava dizendo aquilo que impede você enxergar. E tem muita coisa que impede a gente olhar para as nossas dores. Tem muita coisa que impede a gente olhar para as nossas fraquezas. Tem muita coisa que impede a gente olhar para as nossas debilidades. Tem muita coisa que impede a gente olhar para a gente mesmo e notar o tanto que a gente é falho. De a gente olhar para a gente mesmo e notar o tanto que a gente precisa consertar. De olhar para a gente mesmo e descobrir. Não, eu estou mais necessitado do que esse que eu estava achando que precisava de mim. Às vezes a gente se mantém forte. Ou a gente se faz de forte. Mas a gente está sofrendo por dentro. E a gente quer esconder a dor de para ajudar o outro. E muitas vezes nós não conseguimos, porque justamente nós não trabalhamos em nós. Nós não conseguimos tirar aquilo que está doendo em nós. Nós não conseguimos lidar com os nossos pecados. Nós não conseguimos enxergar as nossas falhas. Porque aquilo que eu condeno no outro, muitas vezes eu pratico coisas piores, que talvez não é nem tão visível como o outro. Mas Deus te conhece, Deus sabe. Deus conhece o íntimo do seu coração. E aí quando ele fala, ou como dirás o teu irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus estava falando aqui para os fariseus, olha, não permita que o conhecimento que você tem dos 365 leis negativas e das 250 leis positivas atrapalhe você a ajudar seu irmão. Uma coisa Jesus deixou bem claro, nós temos que ajudar o nosso irmão. E muitas vezes nós agimos com condenação, muitas vezes nós agimos com crítica, com espírito de censura, porque é muito mais fácil condenar do que ajudar. Jesus está falando que não é assim. Tira a trave do seu olho. Procure o irmão, converse com ele, pergunte saber das dificuldades dele, o que ele está passando. Procure entender se esse motivo que você tem para se queixar, para condenar, para criticar, é de fato um motivo real ou é algo da sua cabeça. Porque muitas vezes a nossa tendência é de procurar pelo em ovo. A nossa tendência é de procurar chifre em cabeça de cavalo. E quantas vezes não sofremos por isso, irmãos? Nós criamos verdades que na verdade não é verdade.
Quantas pessoas sofrem, quantos casamentos são desfeitos, quantos relacionamentos são desfeitos, quantas dificuldades passamos na vida por agir dessa forma, por não ter coragem de fazer aquilo que Jesus está falando. Olha para você, olha para os seus defeitos, olha para os seus defeitos, reconheça que você é tão falho e pecador como esse que você está querendo condenar, criticar. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir olhar para você e saber que você é tão falho quanto ele, porque quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí sim, se você conseguir fazer isso, irmãos, você vai agir liberto do espírito de condenação. E você vai agir com discernimento. Você vai agir com amor. Porque é isso que você gosta de receber. Você gosta de receber amor. Você gosta de ser bem tratado. Todo mundo gosta de ser bem tratado. De Carnegie coloca aqui bem claro, no livro dele, na obra dele, que para você fazer amigo e influenciar pessoas, você precisa tratar bem as pessoas. E eu ouvi uma vez, né, do presbítero Sérgio, quando eu conheci ele falou uma coisa que ficou no meu coração até hoje. Que a gente tem que ser duro com os problemas, mas leve com as pessoas. E muitas vezes nós queremos ser duros com pessoas. E leve com problemas, e até omisso em relação aos problemas. Às vezes nós procrastinamos em resolver os problemas. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quando a Cássia teve câncer, minha vida e da Cássia, ela é antes do câncer e depois do câncer. Uma vez que a Cássia, da terceira vez que ela teve câncer, alguns já sabem disso, mas eu vou repetir porque alguns já esqueceram, outros não sabem. Ela escondeu o tumor que ia crescendo no pescoço, o linfoma de Hodgkin, por 3 anos para depois me falar, sentindo dor, e um dia ela não aguentou de tanto tomar medicamento, tanto botar o cabelo, e eu sempre fui sonso. Né? Imagina aquele marido sonso, né? Que a mulher está lá se insinuando, está lá e você está lá boiando. Estou tentando melhorar, né? Mas ela chegou e falou, olha amor, o câncer voltou. O quê? Aí jogou o cabelo para trás, olha o tamanho do caroço. Isso em 2009, né amor? Em 2009. E aí nós corremos, ligamos para o Dr. Homer, médico dela em Goiânia, e corremos lá, e o médico virou para ela, Cássia, por que você esperou chegar nessa situação para vir me procurar? Ah, doutor, eu tive medo. E o Dr. Homer, delicado, igual coice de mula, virou para ela e falou, olha, medo não cura câncer. O que cura câncer é tratamento. E nós vamos tratar de novo o seu câncer. Vamos matar a formiga com bala de elefante. Porque com câncer não se brinca. E o que Jesus está dizendo claramente aqui é que nós temos que usar bala de elefante para matar formiga em relação a esse espírito condenatório que nós carregamos. A essa tendência que nós temos de olhar para o defeito dos outros e desconsiderar os nossos defeitos. Jesus está falando claramente sobre isso. Porque é muito mais fácil usar de favores com as pessoas que nós amamos e do rigor da lei com as pessoas que nós não estamos. E ele vai mais fundo quando ele diz no verso 6, não dê aos cães o que é santo, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-os vos dilacerem. Jesus aqui não está falando daquele cãozinho, daquela mulher humilde que falou ali, não, olha Senhor Jesus, até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus não está falando desses cãezinhos. Jesus está falando de cães que não eram domesticados, não eram chacais, que viviam em volta das cidades,
para se alimentar da carcaça de coisas mortas. Jesus, quando falou de porcos aqui, agora ele falou de porcos, porque era um animal imundo ao judeu. Não adianta você jogar pérolas aos porcos, porque ele não vai valorizar, ele vai pisar. Ele não sabe o valor de uma pérola. E nem as coisas sagradas, ele citou ali uma carne sacrificada a Deus, um animal sacrificado a Deus, no qual uma parte ia para Deus através do sacrifício, ali a outra ficava para o sacerdote se alimentar. Ele falou, olha, não adianta você pegar essa carne, sacerdote, o fariseu, que você não deu para comer, e jogar para os cães, para os chacais. Porque eles não têm discernimento se aquilo ali é sagrado, se foi sacrificado a Deus, isso não foi. Eles não estão nem aí. A mesma forma que eles comem uma carniça, eles vão comer uma carne sacrificada. Uma carne que é considerada santa, algo que é considerado santo. E Jesus pega mais pesado agora com os fariseus. E falando com os seus discípulos. Olha, vocês ouviram meus ensinamentos. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados sois quando forem perseguidos, bem-aventurados os perseguidos pela justiça. Jesus agora, ele fala para eles, olha, tudo que vocês ouvistes e vocês recebessem, agora vocês vão levar. Vocês vão levar. Mas tenham discernimento. Não joguem as coisas santas aos cachorros, aos cães, e nem pérola aos porcos. E nem pérolas aos porcos. Então, meus irmãos, Jesus está falando tanto da mensagem quanto do mensageiro. Que nós devemos ter discernimento. Jesus adverte agora os seus discípulos a ter cautela. Jesus adverte agora para que eles não joguem a cães e a porcos aquilo que é sagrado, que é de alto valor, aquilo que aquele homem tinha bastante pérolas e descobriu uma pérola de maior valor e ele vendeu aquelas pérolas todas para adquirir o quê? A pérola de maior valor. E Jesus estava falando para que eles não deveriam perder o tempo deles em passar o evangelho, o precioso evangelho, para quem ia pisar o mensageiro, quem ia pisar no evangelho e despedaçar o mensageiro. Jesus estava mostrando isso claramente. Jesus estava falando claramente o que iria acontecer com seus discípulos. E quantos discípulos do Senhor não foram despedaçados por ser mensageiros de Deus? Quantas pessoas não pisaram no evangelho de Deus? Mas que isso não desmotivou a eles levarem o evangelho. Para que esse evangelho chegasse a mim e a você hoje. Para que esse evangelho, além de chegar a mim e a você hoje, nós levássemos também aos outros. Porque o que muitas vezes impede a gente de evangelizar, talvez não é o medo da chacota, ou da indiferença das pessoas. Eu não sei qual que é o medo da gente evangelizar. Ou das pessoas evangelizarem. Mas Jesus está encorajando seus discípulos aqui. Encorajando. Mostrando que eles deveriam ter discernimentos. Que alguns, de fato, iriam pisar o evangelho e despedaçar o mensageiro. Mas muitos morreram para levar esse evangelho. Para que esse evangelho chegasse a mim e chegasse a você. O evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho do amor de Cristo Jesus. O evangelho do amor de Cristo Jesus. O evangelho do amor. Do amor. E ao olhar essa perspectiva,
Eu encerro essa mensagem perguntando: que evangelho você tem vivido? Que evangelho você tem pregado? O evangelho da condenação, da censura, das 365 leis negativas e dos 150 leis positivas, de olhar o defeito do outro e anular e fechar os olhos para os seus próprios defeitos? O evangelho do amor, da paz, da coragem, da honra, da força, de poder ajudar o outro, de poder levantar aquele que está caído, de poder dar ânimo àquele que está cansado. Eu não sei hoje, eu acho que eu vi hoje, não sei se foi você comentando, Daniel, mais cedo, da questão da depressão, um índice de depressão, da quantidade de pessoas, eu estou aumentando agora, da quantidade de pessoas que têm suicidado. Eu mesmo perdi uma pessoa que eu conversei com ela na sexta-feira. No domingo ela suicidou. Ela falou para mim, sexta-feira à noite, mandou uma mensagem no WhatsApp: pastor, eu pedi uma ajuda para ajudar uma família. De vez em quando eu faço isso. E ela me deu a ajuda e falou assim: olha, pastor, conte comigo sempre. Sempre se eu precisar, eu vou estar aqui para ajudar. Sexta-feira ela me mandou uma mensagem. No domingo ela suicidou. A gente nunca sabe, irmãos. A gente nunca sabe. Porque nos falta, muitas vezes, esse discernimento. Nos falta querer, em ter interesse em saber da dor do outro. E muitas vezes nós desconsideramos a humanidade do outro porque nós não reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Muitas das vezes nós fazemos chacota da dor do outro. Aquela pessoa é hipocondríaca. Aquela pessoa, se eu falar que eu tenho uma dor no fundo do olho, ela vai falar que está morrendo de dor de cabeça. Se eu falar que eu estou com dor no braço, ela vai falar que está com dor no corpo todo. E nós sempre condenamos e às vezes nós fazemos chacota da dor do outro. É isso que o mundo quer que nós vivamos, irmãos. É isso que o mundo quer. É isso que é tomar a forma desse mundo. E quantas vezes nós, como evangélicos, que deveríamos ser a imagem do Filho de Deus, ser imitadores de Paulo, de Cristo, assim como Paulo era, e nós tomamos a forma do mundo. Ao invés de falar das coisas boas, santas e agradáveis, nós falamos das coisas que desagradam a Deus e entristecem o Espírito Santo. Então eu chamo, e Jesus chamou a atenção dos seus discípulos aqui, que muito mais do que ler um livro para fazer amigos e influenciar pessoas, muito mais do que aprender regras para ser benquisto, mesmo que para porque de muitas soluções para você ser benquisto, está dizendo que você tem que ser simpático. Mesmo que você sorria ou tenha um riso na sua cara, por dentro, está acabado por dentro. Era isso que significava a palavra hipócrita na época de Jesus. Eram os atores que usavam máscaras com um grande sorriso no rosto. O ator poderia estar acabado, deprimido, no fundo do poço, mas a máscara estava sorrindo. É isso que você vê naquele filme do Coringa. Para quem não assistiu, não vou dar spoiler. Que apesar do caos, o sorriso deveria estar na cara. Aquele filme, realmente, agora eu percebi que é uma crítica
a falsidade da humanidade, a decadência da humanidade, que muitas vezes nós estamos fechando o olho e surfando na onda. Não é assim? Se você não consegue atravessar a onda, surfa na onda. Se te dão um limão, faça uma limonada. Não é assim? O que ofereceram para Jesus? Eles viram um cipreste, uma planta espinhosa, e ofereceram o que para Jesus? Uma coroa de espinhos. E nós condenamos aqueles que fizeram isso com Jesus. E nós fazemos as mesmas coisas com o próximo. Nós não queremos escutar a dor do outro, nós não queremos ouvir o outro, nós não queremos entender certas atitudes do outro, porque nós não queremos conversar, ajudar. Eu falo, irmãos, tanto no âmbito social, aí fora, secular, quanto no âmbito eclesiástico. Uma coisa que eu aprendi é tentar entender aos liderados, as pessoas que têm cargo de liderança, quando eles têm dificuldade em conseguir fazer alguma coisa. Porque a vontade que a gente tem, talvez, é de chamar a atenção, de falar, de condenar, falar que a pessoa não tem chamado, não tem vocação. E isso não tem nada a ver comigo. Não é âmbito meu, não é mérito meu. Isso é com Deus. O que eu tenho que fazer é ouvir, escutar, ajudar a dificuldade. É que todos os líderes deveriam fazer. Todos os líderes deveriam fazer. Às vezes é muito fácil condenar, muito fácil queixar, muito fácil murmurar. Mas Jesus agora fala: tira a trave do teu olho. Tira a trave do teu olho. Para que você possa enxergar o cisco no olho do teu irmão e você possa ajudar. Tenha o esforço, se assim eu posso dizer, de querer lutar com aquilo que está te pedindo enxergar as coisas como deveriam ser vistas. Como deveriam ser vistas. Cada um tem um contexto. Cada um tem uma dificuldade. Cada um tem as suas lutas. Cada um tem os seus dissabores. Cada um tem seus dilemas familiares que os fazem sofrer. Mas às vezes nós só olhamos para nós, para os meus dilemas, para as minhas dificuldades. E isso me impede de ajudar o outro. É isso que Jesus está falando aqui. É isso que Jesus está querendo fazer os seus discípulos enxergarem. Jesus não estava oferecendo uma nova religião. Jesus não estava oferecendo alguns passos para ter sucesso na vida, ou ser feliz, ou influenciar pessoas e fazer amigos. Mas Jesus estava mostrando para eles como funciona a ética do reino de Deus e como os cidadãos dos céus devem ser e devem viver. É assim que Jesus está falando. Há um reino, há uma cidade celestial, há um reino. E esse reino de meu Pai, esse reino me foi dado. E a ética desse reino é assim, assim e assim. Se esse sermão falou ao seu coração, porque muitas vezes, às vezes nós temos medo de julgar para não ser julgado. E o texto está falando que nós devemos julgar com o propósito de quê? De ajudar o próximo e o quê? Beneficiar o reino de Deus. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Peça discernimento para Deus. Não basta apenas aprender regras. Não basta apenas querer obedecer leis.
É necessário amar o próximo. É necessário não querer para o próximo aquilo que você não quer para você. Exatamente aí onde eu gostaria de chegar. É isso que é viver para Jesus. E é isso que é viver o senhorio de Cristo. E essa palavra eu tenho certeza que ela não foi em vão e não vai ser em vão. Porque você que veio aqui essa noite, Deus trouxe essa palavra para você. Mas não é para você guardar ela para você. É para você digerir, ruminar essa palavra para passar para outros. Porque só assim a gente pode levar o amor de Cristo, o senhorio de Cristo, para outras pessoas. Só assim nós não vamos pisar o evangelho e despedaçar o mensageiro, os mensageiros. Nós não podemos virar as costas para o evangelho e muito menos para o mensageiro. Isso traz outra questão para nós aqui. Muitas vezes nós, os mensageiros, estamos pregando. E qual que é a atitude do seu coração? Nós não podemos dilacerar as coisas sagradas, as coisas santas. Feche seus olhos. Gostaria de orar com você. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua mensagem. Essa mensagem que alimenta a nossa alma, que nos liberta de um coração tão egoísta, tão pecador, que muitas vezes tendenciamos a olhar apenas para a nossa dor, para aquilo que queremos, nem que para isso eu massacre o outro, eu exija do outro que talvez eu não daria conta de resolver, e eu não estou nem aí, porque eu quero que se resolva. Perdemos a paciência, não temos amor no trato, não temos compaixão, não temos delicadeza no falar, porque é muito mais fácil condenar, se queixar e julgar, do que estender a mão ao desvalecido, ao cansado, e falar: olha, se você não conseguir, se você não puder, eu não sei também, mas podemos aprender juntas, podemos fazer juntos, podemos fazer juntos. De fato, nós precisamos aprender um pouco mais. Nós precisamos aprender um pouco mais de Ti. Eu falo isso por conta própria, Pai. O quanto eu preciso aprender um pouco mais de Ti, ó Deus. O quanto eu preciso aprender. O quanto eu preciso olhar para mim mesmo. O quanto eu preciso, ó Deus, enxergar os meus pecados, enxergar as minhas falhas, para poder amar o meu cônjuge, para poder ter paciência e amar os meus filhos, para poder ter paciência e amar os meus amigos, as pessoas que me cercam, até mesmo orar pelos meus inimigos, orar pedindo a bênção do Senhor sobre eles, ó Deus, a bênção sobre eles. Ó Senhor Deus, que essa palavra se faça verdadeira em nossos corações, que essa palavra se faça real em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Esse hino é muito bonito. Eu preciso aprender um pouco aqui. Vamos cantar esse hino? Espera aí, irmão. Olá, irmã. Aham. Amém, 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 amém. Uhum. Amém, amém,
Amém. Gente, a Mara, ela chegou há algum tempo do Rio de Janeiro para Anápolis. Exatamente. Amém. Aham. Precisamos, irmãos. Sofrendo. A Mara, a irmã Almerinda, a irmã Maria Helena, sou Israel. Precisamos olhar para esses irmãos e demonstrar amor por eles. Visita, ore com eles, abraço. Eu já falei isso em várias escolas dominicais. Convide um irmão para tomar café na sua casa. Você olha um irmão que está cansado, está precisando, você vê que ele está sofrendo. Chama ele para conversar, para tomar um suco. Vai na casa dele. É isso que a palavra de Deus está falando. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então vamos olhar para a Mara, que está passando uma dificuldade com o filho. Olhar para a Almerinda, para olhar para Maria Helena com o seu Israel e outros irmãos que estão passando dificuldades. Irmãos que estão faltando no culto, liga para o irmão, fala, irmão, senti sua falta no culto. Não deixa apenas para o pastor, que esse pastor aqui toda semana manda mensagem, liga para os irmãos, né, mas que você possa ligar. Fala, olha, estou sentindo sua falta. Liga para outro irmão, senti sua falta no culto. Talvez o que você lembra, manda uma mensagem. Vamos cantar esse hino? Vamos ficar de pé? Depois nós vamos orar pela Mara e pelo João, pela Maria Helena, sou Israel. Vou aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Pai, oramos agora e pedimos, ó Deus, pela Mara, pelo João. João, ó Pai, essa criança de apenas 12 anos, que se encontra, ó Deus, internada ali no hospital psiquiatra, recebendo tratamento por causa das constantes crises que tem feito a sua família sofrer. Sabemos, ó Deus, o quanto a Mara precisa das nossas orações, precisa do nosso amor e do nosso carinho. O Carlindo, que vive viajando nas estradas, neste caminhão, precisa das nossas orações. Pedimos a Deus pela irmã Almerinda, que há muito tempo vem lutando, ó Deus, contra as sequelas de um AVC. Que o Senhor possa derramar a tua bênção sobre a vida dela, trazer restauração, dando força, ó Deus, para Lindalva, dando força, ó Deus, por irmão Zé Cornélio.
restaurando as forças deles, trazendo alegria ao coração deles, ó Deus, e trazendo restauração para a vida da irmã Merinda. Pedimos também sobre a vida da Maria Helena, que tem cuidado do seu esposo, que também se encontra doente há muito tempo. Seu Israel, dê força para a irmã Maria Helena. Traz, ó Deus, cura para o seu Israel. Ó Pai, te pedimos para todos os irmãos que estão sofrendo e que precisam, ó Deus, receber o nosso amor, o nosso carinho. E muitas vezes, ó Pai, nós não vemos, nós não nos dispomos, ao menos mandar uma mensagem de amor e carinhosa. Nos ajude, ó Deus, a não desprezar o seu evangelho e nem despedaçar, ó Pai, os mensageiros. Nos ajude a valorizar, ó Pai, o verdadeiro sentido do evangelho, é levar a Cristo e viver a Cristo. Levar as boas novas da salvação e mostrar essa salvação em nossas vidas. Não apenas salvando, levando a salvação para as almas que estão perdidas, mas levando também, ó Deus, o amor do Pai através das nossas ações. Assim nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e eterno Pai, as ternas e santas, doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua casa e tua família.